Bom dia, meus amigos. Se Deus me ajudar, eu quero fazer um vídeo falando da bênção grandiosa que todo ser humano deseja, que todo crente, especialmente que conhece a Bíblia, deseja que se cumpra na sua vida. Essa promessa está no Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu li aqui todo o Salmo, não era a minha intenção, eu queria ler apenas o versículo 1, o 2 e o 3, onde fala desta grande promessa de Deus de que tudo quanto fizer prosperará. Para que você seja esta pessoa bem-sucedida na vida, em todos os sentidos, bem-sucedida, e aí eu peço para que você apele para a visão de Deus e para a visão do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? O que significa ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com Deus, e tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, para que você tenha sucesso de uma forma geral na sua vida, mas sempre condicionando esta visão ao ponto de vista de Deus, ao ponto de vista da Bíblia Sagrada, que é de suprir todas as nossas necessidades e nos dar um sentido real da vida, né? Que a gente encontre nessa satisfação de ter uma vida bem-sucedida, o amor a Deus, que isso nos leve a uma devoção maior ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Criador, todos os dias. E ele diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E é nesse ponto que eu quero tocar nessa passagem. Porque ele diz assim: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia fala que o escarnecedor é um zombador. O escarnecedor é aquela pessoa que escarnecer significa zombar, significa rir, significa, enfim, zombar das coisas e das pessoas. Né? Um escarnecedor é aquela pessoa que coloca apelido nos outros, é aquela pessoa que gosta de contar piadas a respeito das outras pessoas. Então, você sabe o que é um escarnecedor. Né? E a Bíblia condena esse tipo de coisa. Às vezes, o que eu quero chamar aqui a atenção é para isso aqui. Quando ele diz assim: não se detém no caminho dos pecadores, nem anda segundo o conselho dos ímpios. Né? O conselho dos ímpios pode ser um conselho, um conceito. Né? Um conselho é no sentido real da palavra, quando a Bíblia se refere a isso, não é exatamente aquele conselho que a gente dá para uma pessoa, mas o conselho quer dizer aquela determinação, né? Aquele plano, aquele propósito. Então é aquela pessoa que não anda segundo os propósitos dos ímpios, né? Que querem justificar tudo para continuar fazendo toda a sua impiedade, andando segundo os seus próprios conceitos, né? Segundo sua maneira de ver as coisas e passando isso para outras pessoas. Então, não andar segundo o conselho dos ímpios é não andar dentro do conceito deles, né? Embora que conselho e conceito sejam coisas diferentes, mas eu me refiro àquela determinação, aquele planejamento do ímpio de andar segundo seu próprio entendimento. E quando diz aqui que não anda
com os escarnecedores. Eu quero que você compreenda que de Deus não se zomba. A gente precisa levar Deus a sério. Eu tenho aqui, até deixei ligado a minha TV aqui no YouTube, onde as pessoas fazem piadas com as histórias da Bíblia, fazem piadas com o nome de Deus, fazem piadas com as coisas de Deus. É a dita piada evangélica. Porém, eu quero lembrar que a primeira pessoa, que a primeira menção que a Bíblia faz de rir das coisas de Deus, a gente encontra lá no livro de Gênesis, quando Deus fala para Abraão que Sara, a mulher dele, que tinha 90 anos, ia ter um filho dali a 1 ano. E Sara riu no seu coração. Ela riu, mas ela não riu de Deus. Ela não zombou de Deus. Ela riu de si mesma. Ela riu da infelicidade dela. Ela riu, tipo assim, capaz, será que eu teria uma alegria dessa com a idade que eu tenho? Ela nem sequer riu de Deus. Ela riu de incredulidade. O riso dela foi um riso de incredulidade. E mesmo assim, Deus percebeu aquilo e disse assim, por que Sara riu? Do que Sara está rindo? E aí Sara ficou com medo por causa daquela palavra do Senhor e disse, não, eu não ri. E ele disse assim, tu risse sim. Existe alguma coisa difícil para Deus? Olha só a maneira como Deus tratou, né, este assunto. Quer dizer, o riso dela foi um riso de incredulidade. Ela riu consigo mesma, ela nem sequer zombou de Deus nem nada. Mas Deus disse que Deus não aprovou o riso dela. Tipo assim, do que ela está rindo? Por acaso eu falei alguma piada? Porque eu disse que ela vai ter um filho daqui a 1 ano? Por acaso há alguma coisa difícil para mim? Há alguma coisa impossível para o Senhor? Essa é a questão. Né? Então as pessoas ficam pensando assim, fazendo piadas com as coisas de Deus. Aí eu acho engraçado que os crentes têm essa mania de quando vê uma pessoa ímpia que zomba de Deus quando morre, aí vem com toda aquela conversa, com aquela besteira, com aquela coisa, né? Ah, fulano zombou de Deus e morreu, o outro zombou de Deus e morreu. Então eu disse assim, olha, morrer todos morrem. Os que zombam de Deus, os que não zombam, os crentes, o que não é crente, o que vai na igreja, o que não vai, o bom, o ruim, todos morrem, todos nós morremos. A pessoa não morreu porque zombou de Deus, ele não morreu porque era um ímpio e zombava de Deus. Afinal de contas, se Deus tivesse que matar todos os escarnecedores, muitos crentes teriam morrido e ido direto para o inferno. É claro que cada um, depois da morte, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Quando morrer, seja crente ou incrédulo, seja ímpio ou seja justo, seja sábio, seja tolo, qualquer um que tenha zombado de Deus ou não, quando partir desta vida, vai prestar conta sim, pela maneira que ele viveu, por cada palavra frívola que saiu da sua boca. A Bíblia diz, de toda palavra frívola que sair da boca do homem, ele dará conta. Eles se esquecem, essas pessoas que fazem piada com a Bíblia, que fazem piada com as histórias da Bíblia, que fazem piada com as coisas de Deus, eles se esquecem que de toda palavra frívola que sair da boca do homem, ele há de dar conta no juízo. E que o que contamina o homem não é o que entra na boca, o que ele come, mas o que sai da boca do homem. São nossas palavras que nos contaminam, são nossas palavras que nos ofendem, são nossas palavras que ofendem a Deus, são nossas palavras que contaminam as pessoas que nos ouvem. Mas um homem que se veste de palhaço para fazer stand-up gospel, fazendo o povo rir, como eu já mencionei isso uma vez, de um sujeito que você pode procurar aqui nesse ambiente da internet, você pode procurar que você não vai ter dificuldades em achar. É um escarnecedor da palavra de Deus, não é um pregador, mas um escarnecedor.
Porque você não pode despertar fé verdadeira no coração das pessoas, fazendo elas rir das coisas de Deus. Você não pode rir de uma pessoa que perdeu uma perna, você não pode rir de uma pessoa que está com câncer, você não pode rir de uma pessoa que está em estado terminal no hospital, você não pode fazer piada com uma pessoa que vai para o inferno, você não pode fazer piada por uma pessoa que tem sua vida totalmente destruída, e é isso que eles fazem. E aí a gente pergunta, mas você está rindo do quê? Quando você liga a televisão, quando você pega o seu tablet ou o seu smartphone para ouvir um pregador escarnecedor brincando com a Bíblia e dando risada, você está se assentando na roda dos escarnecedores. Você está sentado na roda dos escarnecedores, sendo participante dos seus pecados e das suas maldades. Então você fica impedido de que o restante desses versículos da palavra de Deus se cumpram na sua vida. Porque a Bíblia diz assim, bem-aventurado o que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então esse aqui é um problema. Se naquela época Deus com Sara não foi diferente, como eu já expliquei, outras vezes a Bíblia fala que já no Novo Testamento o apóstolo Paulo ensina os cristãos a não viverem mais com chocarrices, né, com gracejos, com brincadeiras, com piadas. A coisa é séria. Deus, quando fala conosco, e às vezes o povo de Israel, os reis, os sacerdotes, os judeus de uma forma geral, eles tinham o costume de que quando eles ficavam muito tristes, que se arrependiam dos seus pecados, eles rasgavam suas vestes, né? Eles rasgavam as vestes em sinal de desespero, de luto, de tristeza, e Deus disse assim para ele, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, chorai, lamentai, pranteai, ai de vós que agora rides, porque é vez de chorar e vos lamentar. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, melhor ir à casa onde tem luto do que na casa onde tem festa, onde tem banquete. Porque se temos que rir e você diz assim, mas as pessoas gostam, eu gosto, todo mundo gosta. Aí eu pergunto para você, é isso que as igrejas fazem? É isso que esses pregadores fazem? Né? Agradar as pessoas? É o que as igrejas fazem, elas procuram um meio de agradar as pessoas. Então chega alguém contando piada, mas o povo gosta disso. Então vamos fazer teatro porque o povo gosta disso. Não vamos botar um grupo de dança porque o povo gosta disso. Aí eu pergunto para você, será que rato gosta de queijo? Macaco gosta de banana? Cavalo gosta de comer capim? É claro que se você oferece para um pecador, uma pessoa que gosta de dançar, que gosta de estar junto com mulheres nos bares, enfim, ver um monte de mulher dançando, ele vai gostar. A Bíblia diz isso, que esse tipo de pregação, esse tipo de evangelismo atraindo, engodando, com mentira, com engano, as almas que estavam se afastando do erro, não é? Isso é o que a Bíblia diz assim, atraindo com concupiscências carnais aqueles que estavam afastando do erro. Quer dizer, as pessoas querem atrair os pecadores com os atrativos carnais que aprisionam eles no pecado, que deixam eles aprisionados no pecado. Que espécie de fé você acha que uma pregação dessa desperta no coração das pessoas? Que espécie de temor? Não tem temor. Não tem graça nenhuma rir das coisas de Deus. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores. Certamente Deus zombará dos zombadores. Ele rirá quando vir a desgraça dessas pessoas, quando chegar o momento, quando elas se depararem com uma situação que não é para rir,
que não é para rir, mas para chorar, gritar, correr e lamentar. Esta é uma parte muito triste de tudo isso que nós estamos vendo. Pessoas levando na brincadeira tudo que se fala da palavra de Deus. Não entre na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz assim, e tudo quanto fizer prosperará. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E uma pessoa que não tem temor de Deus nunca terá sabedoria. Então eu aconselho a você parar de rir, parar de zombar das coisas de Deus. Não se assente na roda dos escarnecedores, nem se junte a esses pregadores escarnecedores que zombam da palavra de Deus, que zombam das coisas de Deus, levando tudo na brincadeira, levando os pecadores a se tornarem mais ímpios, mais pecadores e se aproximarem cada vez mais da perdição por estarem sendo escravizados, né, numa situação que eles sequer têm consciência de que estão. Estão apenas sendo enganados. Engodam com as concupiscências carnais aqueles que estavam se afastando do erro. Quer dizer, que uma pessoa que está se afastando do erro, que vai no bailão, que vai numa discoteca, que vai, sei lá, numa casa de shows, que vai num lugar de beber, aí ele está se afastando do erro, aí ele diz, não, hoje eu não quero essas coisas, hoje eu vou para a igreja. Quando ele chega na igreja, o que ele encontra? O que ele encontra? Um ambiente que nada mais é do que uma imitação barata e fajuta daquilo que ele encontra lá no mundo. E aí, isso funciona, conforme algumas pessoas na internet dizem, como um gatilho, né? Quer dizer, você é como uma pessoa que aquilo dispara em você aquilo que você estava tentando se afastar, né? Eu estava fugindo disso, aí agora vi isso, mas lá é melhor. Porque lá a gente vê tudo que a gente quer, lá a gente faz tudo que a gente quer. Então eles se afastam e voltam para a sua escravidão, para os seus pecados, porque não vê diferença entre uma igreja e uma casa de shows no mundo. Isso é uma coisa revoltante, né? E sempre que eu falo sobre essas coisas eu fico muito revoltado, muito irado mesmo. E aí vem aqueles hipócritas, né, e diz, mas tu não pode ficar assim. Claro, é claro que eu não posso. Eu até fico, não deveria ficar. Eu fico imaginando o que acontecerá quando Deus manifestar a sua ira. Aí você vai dizer assim, Senhor, não fica bravo com isso, não te importa, né? Porque quem fala assim pensa que Deus é igual a ele, né? Nós achamos que Deus é que nem um ser como nós, né? Mas nós o que nós não sabemos é que aquele que nos fez, que nos conhece, ele se comunica até com as partes invisíveis do nosso corpo. E o dia que nós comparecermos diante do nosso Criador, ele não vai precisar fazer nada. Nossa cabeça vai girar que nem um peão, né? Você vai pedir para morrer, você vai pedir para se esconder, você vai correr, porque Deus nos conhece. Ele não é que nem nós. Então você não vai perguntar nada a ele, nem ele vai perguntar nada para você. Afinal de contas, os ímpios fugirão dele, pedirão a morte, pedirão para morrer. A própria desgraça está instalada dentro da própria pessoa. Deus não precisa fazer nada. E é disso que nós devemos cuidar. Invocar o Senhor enquanto é tempo, levar as coisas de Deus a sério, não levar na brincadeira, fuja da roda dos escarnecedores, fuja de pregadores escarnecedores que transformam em dissolução a graça de Deus. Que Deus te abençoe, te ajude e te guarde em nome de Jesus Cristo. Amém.